Que dia maravilhoso hoje, né? Dia de batismo, dia da reconciliação, dia da declaração pública de fé, dia de decisões para que morresse o velho homem nas águas e nascesse uma nova criatura. Eu vim pensando muito sobre isso no dia de hoje. E Deus tem mexido muito forte dentro do meu espírito sobre a necessidade de nós trazermos de volta algumas coisas no tempo. Eu tenho sido muito impulsionado em ministrar alguns temas, alguns tópicos, que tem sido muito confrontador na minha própria vida. E uma das coisas que Deus tem me confrontado de um tempo para cá, tem sido se eu tenho revelado as marcas do sangue de Cristo no tempo e na geração que eu vivo. Ontem, quando eu ministrava aqui no True Life à noite, eu falava sobre a importância de nós revelarmos um Deus conhecido para uma geração que tem adorado um Deus dentro de um santuário desconhecido. Isso tem mexido muito comigo. Talvez por eu ser pai de um... Ei, rapaz, o negócio pegou fogo aí. Talvez por eu ser pai de um garoto de 4 anos e um outro de 7 meses. Tem sido muito desafiador dentro de mim entender que daqui a alguns anos eu estarei com a idade do apóstolo Djalma, do pastor Paulo, meu pai. E talvez esta geração com a minha idade hoje, com 40 anos, vai ser a geração que vai estar discipulando o meu filho. Talvez por eu estar vendo a necessidade, Deus tem me impulsionado muito a estudar e a pregar e trazer de volta. E não só eu tenho feito isso, mas quando eu ando por esta terra, por este país, eu tenho visto homens e mulheres sendo levantados para pregar de volta as marcas bíblicas de um Jesus verdadeiro. Quando eu vejo os cultos das quartas-feiras, em que nós estamos sempre fazendo uma série bíblica, usando a própria Bíblia e não autores renomados, autores que realmente tiveram experiências sobrenaturais com Deus, mas trazer a Bíblia como essência primária, sublime de uma vida pautada em Cristo, isso me impulsiona cada dia mais a buscar a Jesus. Num tempo em que nós vivemos, onde tantos conceitos, tantas ideologias têm vindo e cada vez mais forte, cada vez com palavras de mais autoridade, homens cada vez mais maquiavélicos, mais espertos nas suas formas de falar. Tem gerado dentro desta geração o distanciamento do que foi Cristo na cruz, por exemplo. Tem distanciado esta geração de entender o que foi realmente e o que é realmente o sangue de Jesus. Se eu perguntar aqui todos praticamente, principalmente aqueles mais antigos de igreja, vão ter testemunhos maravilhosos do poder do sangue de Jesus. Se eu puder trazer na minha memória, em um segundo, já vem na minha mente algumas coisas. Por exemplo, uma vez nós estávamos em viagem, em 2001, dentro do carro, chegando em Ji-Paraná, lá no norte já. E quando estávamos chegando, era uma baixada, meu pai estava dirigindo. De repente aquele carro perdeu o controle, ele rodou na pista e ele ia acertar de frente uma carreta que vinha no sentido contrário. Estava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão.
E nós 4 gritamos dentro do carro: o sangue de Jesus tem poder. E na hora que gritamos, o nosso carro parou na pista, foi para a lateral, bateu num canteiro que tinha de 1 palmo de altura. Batemos a mais de 120 com aquele carro naquele canteiro. Do jeito que ele bateu, ele parou instantaneamente. E a carreta passou e nós ficamos parados. Quando meu pai saiu do carro, tinha uma ribanceira de mais de 20 metros para baixo. E o carro estava estacionado, sem um arranhão sequer, sem nenhum problema. Nós ligamos o carro e saímos andando novamente. Quando você traz à memória o poder do sangue de Jesus, nós somos levados a entender que este sangue não é qualquer sangue, mas é algo sobrenatural, que veio da essência do próprio Deus, para a essência de nós homens vivermos na terra. Só que quando chegam a Páscoa, por exemplo, tem igreja que não pode pregar mais sobre o sangue, o sacrifício, porque é violento demais, porque o sangue é violência, porque o amor que prevalece hoje. Só que existem marcas no sangue de Jesus. Existem marcas neste sangue que precisa ser trazido de volta à nossa memória constantemente. Hoje não é um dia de ceia. Normalmente a gente pensa no sangue quando nós vamos ceiar sobre a memória daquele dia. Mas se nós entendermos que todos os dias nós precisamos trazer à memória as marcas, as essências, as formas e fortalezas que existem nesse sangue, talvez a igreja brasileira estivesse em outro patamar hoje. Talvez os cristãos na terra estivessem em outro nível hoje. Talvez as marcas que nós estamos carregando hoje fossem pautadas muito mais como um testemunho do que como um vitimismo. Aquilo que nos tempos passados, aquilo que nos tempos dos grandes mártires da igreja, dos homens de fé, aqueles homens que davam as suas vidas para cumprir um propósito. As marcas do sangue de Cristo que estava na vida deles, era a pauta da essência deles como cristãos. Aquele sangue que eles entendiam, e quando eles olhavam para o sacrifício de Jesus, eles olhavam para as circunstâncias e diziam: eu não posso retroceder, eu não posso parar, mas eu vou avançar, eu vou continuar pregando e profetizando e trazendo para as próximas gerações a palavra da salvação. É porque eles entendiam as marcas que existem no sangue de Cristo. Mas quando nós olhamos para as gerações atuais, para a geração que nós vivemos hoje, deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem 0 anos até 120 anos e ainda respira, você não é outra geração que não a geração de hoje. A gente ouve muito falar a geração de hoje, imaginamos os jovens dos seus 20 anos. Mas se você vive hoje ainda, você faz parte desta geração. Então a sua voz precisa proclamar e declarar sobre a geração que você vive. A sua voz precisa revelar Cristo na geração de hoje. E quando as perseguições vêm no dia de hoje, a primeira ação que nós temos é de nos vitimizar. Ai, somos coitados e perseguidos. Ai, a igreja está sendo perseguida na terra. Ai, meu Deus, tem um homem que está tentando destruir a igreja. Tem homens que são com as leis e as canetas na mão, perseguindo e matando a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: ninguém pode parar a igreja se a igreja entender que há poder no sangue de Jesus.
Ninguém faz a igreja retroceder quando a igreja é pautada no sangue de Jesus. Ninguém faz a igreja parar quando a igreja entender que há dentro dela as marcas de Cristo sobre este tempo. E eu olho para a perseguição e digo, são testemunhos e não vitimismo dentro de um tempo. Eu olho para dentro do sangue de Jesus e eu vejo a minha salvação estabelecida ali dentro. Quando eu olho para dentro do sangue de Jesus, eu não vejo outra circunstância que não a eternidade gravada com o meu nome ali dentro. Mas eu preciso entrar neste lugar. Quantos de nós aqui nesta noite temos certeza que somos salvos? E se Cristo voltasse hoje, neste momento, neste segundo, eu tenho certeza que eu entraria na eternidade com Ele. Quantos de nós temos a convicção que quando subirmos naquele dia e entrarmos diante daquele ambiente de glória, e Ele estiver sentado, Jesus, não mais um cordeiro, mas um leão, um justo juiz, sentado, olhando para mim e julgando quem eu fui na terra, quantos de nós temos a convicção de que passaremos pelo trono e encontraremos a Deus? Porque somente quem é marcado pelo sangue de Jesus passa por este lugar. Somente quem passa e é lavado por este sangue encontra este lugar. E quando eu estudava a respeito do sangue, eu vi alguns aspectos muito impactantes. Mateus 16, versículo 24, ele vai trazer algo muito sério, muito singular sobre nós. Mateus 16, a partir do 24, vai dizer assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, esse a achará. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Sabe, quando eu começo a ler e entender que para seguir a Cristo, existem padrões e princípios que precisam ser reestabelecidos em mim. Existem ações que eu preciso tomar, que vão contra ideologias e doutrinas que estão sendo infiltradas dentro das igrejas. Doutrinas como, por exemplo, eu prefiro você aqui dentro, pecando, errando, do que no mundo, porque aqui dentro talvez um dia eu possa ser um canal de salvação na tua vida. Doutrinas como, por exemplo, o que era pecado nos tempos antigos, hoje já não é mais pecado. Doutrinas como, por exemplo, o que é pecado para mim, para o pastor Mário não é. Então, pastor, o que é pecado para você é para você. Você resolve lá, mas para mim isso aí não é pecado. Doutrinas como essa que estão entrando dentro da igreja, quando eu olho para dentro desses versículos de Mateus capítulo 16, aonde Cristo está dizendo assim: se você quiser vir após mim, ou seja, se
É uma decisão que eu preciso tomar, não é uma obrigatoriedade. Deus não está dizendo você tem que vir após mim, ou você é obrigado a fazer isso. Mas caso haja uma decisão pessoal dentro de você, caso haja uma decisão inteira dentro de você, existem padrões e princípios para andar após mim. E a primeira ação que eu preciso ter para chegar até Cristo, andar após Cristo, é negar a si mesmo, ou seja, eu preciso negar a mim mesmo. Negar os meus desejos, negar os meus anseios, negar quem eu sou, negar aquilo que eu quero, negar o que eu desejo na terra. Eu acho interessante, porque quando ele olha negar a si mesmo, ele não está falando somente sobre pecado. Pecado nós somos obrigados a abandonar. Mas negar a nós mesmos, talvez seja necessário negar coisas que não são pecados em nós. Negar a nós mesmos não significa ter que abandonar somente o pecado, mas deixar para trás coisas que são hoje, talvez, possibilidades de se tornar uma raiz de idolatria, de religiosidade em você, mas que ainda não são. Mas também preciso negar coisas que aos nossos olhos são bons. Eu preciso negar a mim mesmo. Abandonar as coisas e deixar para trás, para entender que eu preciso seguir a Cristo. Mas o segundo ponto que preciso fazer é tomar uma cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cruz é lugar de morte. Cruz não é lugar de viver. Cruz não é lugar de alegria. Cruz não é lugar de prazer. Cruz não é lugar aonde eu vou para a cruz para me gloriar ou para ficar felizão, porque está tudo legal. Cruz é o lugar de morte. Então eu preciso tomar aquilo que é a minha morte para seguir a Cristo para o tempo de hoje. E quando eu entendo que este lugar foi exatamente o que Cristo viveu e fez, porque Cristo diz assim: eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer, eu só pratico aquilo que eu vi o meu Pai praticar, eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço porque o meu Pai me impulsiona a fazer e a viver. Ele está dizendo exatamente isso. Até a cruz que eu vou tomar é porque o meu Pai determinou que eu devesse tomar. Só que quando você vai alguns capítulos à frente, mais preciso no capítulo 26, ele vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, ainda que eu entenda que eu deva tomar, ainda que eu saiba que é para isso que eu estou na terra, há algo na minha humanidade que não era o impulso para isso. Há algo dentro de mim que está com uma ansiedade, algo dentro de mim que está dizendo, não vai, mas eu preciso cumprir a vontade do meu Pai. Ou seja, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso negar os meus desejos, eu preciso negar quem eu sou para viver a vontade soberana do Pai. Então ele faz assim: então, Pai, é o seguinte, ainda que eu não queira, ainda que eu deseje que esse cálice passe de mim, seja feita a tua vontade. E se a tua vontade é que eu tome essa cruz, eu tomarei essa cruz e viverei a tua vontade. Só que viver o Evangelho também é sacrifício. Viver o Evangelho de Cristo Jesus não é uma vida leve, sossegada. Viver o Evangelho de Jesus na terra, entendendo esse Mateus capítulo 16, onde ele está dizendo: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É o Evangelho aonde eu vou precisar sacrificar dentro de mim.
E muitas vezes serei humilhado, serei pisado, serei ofendido, serei agredido, mas há dentro de mim marcas que esta geração e que este tempo precisam ver, ainda que em perseguições. Ainda que nós estejamos no tempo onde está tudo muito fácil, perseguições estão sendo feitas e reveladas na terra. O Brasil é um país muito bom para o Evangelho. Não quero ser o tal do profeta do caos, mas não vai ficar assim por muito tempo. A pergunta que mexe, uma das perguntas que mais mexe comigo é: e quando essa palavra, este livro, for determinado que não pode mais circular, e quando perseguidores baterem nas portas das igrejas e começar a tomar a Bíblia das tuas mãos e da minha mão, o que será de nós se nós não tivermos dentro de nós a marca do sangue de Jesus? O que será de nós se a palavra não for verdadeira dentro de nós, a ponto de nos marcar e nos fazer lembrar que Cristo morreu e ressuscitou, para que eu hoje pudesse estar dentro deste lugar, para que hoje eu pudesse entrar na glória do Pai e vê-lo face a face, e sentir a tua presença, o teu poder e a tua manifestação. Olha que glória foi o louvor hoje. Cara, foi muito gostoso. A gente sente a presença de Deus. Mas se isso for a única forma de nós sentirmos a presença de Deus, o que será de nós quando as portas forem fechadas? O que será de nós quando no amanhã nós não pudermos nos reunir dentro deste lugar? Tem nações dentro deste planeta que rasgam as Bíblias em folhas, entregam uma folha para cada pessoa, e essas pessoas vão embora, e durante a semana elas decoram as palavras que estão naquela folha, para que na semana seguinte ela pegue uma outra folha, ainda que não seja nem a continuidade, ainda que não seja nem o mesmo capítulo, mas ela precisa ter alguma parte da Bíblia dentro dela, ela precisa ter alguma verdade bíblica dentro dela, ela precisa trazer à memória a palavra de Deus de alguma forma, para nos tornar alguém verdadeiro aonde estamos inseridos. Tem outros lugares que só tem uma Bíblia, aquela Bíblia não pode sair daquele lugar. Pessoas vão até lá, abre a Bíblia e lê uma passagem, 10 versículos, lê 1, 2, 3, durante uma hora aqueles 10 versículos, e saem dali até chegar às suas tribos, para começar a declarar aquilo que eles leram e aprenderam dentro das Escrituras. E eles leram. Conta a história que no meio do caminho, quando eles esquecem, eles voltam correndo porque esqueceram um só versículo. E aquele único versículo pode ser a salvação da sua própria tribo. O que nós estamos fazendo com o sacrifício de Jesus? A terra está clamando por justificação. A terra, o mundo está clamando por serem redimidos pelo sangue do Cordeiro. Olha que interessante, Efésios capítulo 1. Efésios 1, no versículo 7, vai dizer assim: nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, e segundo as riquezas da sua graça. A graça não está baseada nessa leviandade, nessa promiscuidade que está sendo pregada e vivida hoje.
Olha onde a graça está sendo baseada. Efésios está dizendo exatamente isso. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o sangue da cruz do Calvário, o sangue que foi vertido na cruz, o sangue do sacrifício de Jesus. É este sangue que traz a riqueza da graça dele na terra. Quando nós lemos esse Efésios 1, versículo 7, esse por si só já arrebenta com a doutrina da hipergraça. Nós somos redimidos e esta geração precisa entender que ela vai ser redimida única e exclusivamente pelo sangue de Jesus. A igreja precisa voltar a revelar as marcas do sangue de Cristo. Olha que interessante, continua dizendo, e que Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que se propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Olha o poder da redenção, olha o poder que há neste sangue, olha esta marca que a igreja precisa voltar a viver no tempo em que nós estamos. Deus está nos chamando de volta às marcas deste sangue. Se a humanidade está clamando para ser redimida, a igreja carrega em si esta mensagem, a mensagem da redenção. Mas também a humanidade tem clamado uma segunda marca, que está em Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, versículo 9. Vai dizer assim: muito mais agora que somos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua própria vida. Podia ter dado um glória a Deus. Há algo neste sangue, esta marca se chama justificação. Quantos aqui foram justificados pelo sangue de Jesus? Então é tempo de você revelar nesta humanidade, é tempo de você revelar onde você está, é tempo de você mostrar esta marca para aqueles que estão clamando por justificação. Não é tempo de guardarmos mais a salvação, não é tempo de guardarmos mais a justificação. Eu já estou, então o resto que se exploda. Cada um que resolva o seu problema. Cada um que faz o que deve fazer. Eu já estou salvo, já fui justificado. Só que nós, como igreja, marcados pela justificação, temos que revelar a mensagem que justifica. E não há outra mensagem que não o sangue de Jesus. É o que está escrito em Romanos capítulo 5. Não existe outra marca, não existe outra mensagem, não existe outra forma, não existe outro verbo que não seja esse. E no versículo 11 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Além de justificados, somos reconciliados. Quantos aqui foram reconciliados um dia com Cristo? Este mundo está clamando por essa reconciliação. Você sabe uma das razões em que existem hoje tantas e tantas e tantas ideologias de gênero?
Quando você vai pegar as nomenclaturas, existem cerca de 70 gêneros diferentes, segundo a sociedade. São cerca de 70 gêneros diferentes. 70. Todos eles buscando se conhecer, buscando uma identidade, buscando ser alguém, buscando viver uma identidade, dizer, não, eu sou isso. Mas quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu entendo que eles estão buscando uma identidade, que se eles não forem reconciliados com Cristo, todos os dias eles viverão e trarão uma nova ideologia, uma nova identidade, uma nova forma de viver, uma nova forma de se colocar como um ser humano na terra. Mas quando eu me coloco diante de Cristo, quando eu me coloco diante de Jesus, quando eu sou lavado por este sangue, quando este sangue entra dentro das minhas veias e me coloca diante do Pai, eu entendo que a minha identidade está reconciliada com Deus, está reconciliada com a eternidade, e eu me torno filho, escolhido, amado e desejado pelo Pai. E o amor que este mundo tanto deseja, o amor que este mundo tanto procura, o amor que este mundo tanto tenta alcançar nas tantas ideologias que estão colocadas, nada mais é do que se conhecer. E nós não nos conheceremos se não formos reconciliados com Deus. Não há outra forma de nos conhecermos se não for entendendo que eu sou criatura, foi feita, desenhada, estruturada por Deus. Gênesis 1:26 diz o quê? Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu tenho uma identidade, a minha identidade é o sobrenatural, a minha identidade é o próprio céu, a minha identidade é o desenho de Deus na terra, a minha identidade é Gênesis 2, capítulo 2, quando ele forma o homem, ele desenha a estrutura do homem. Quando ele faz o homem dormir, ele tira de dentro do homem uma costela e desenha a estrutura da mulher. Pelo pecado fomos separados, criados ideologias e pensamentos, mas a reconciliação que está no capítulo 5 de Romanos, está dizendo para mim que eu, reconciliado com Deus, viverei a plenitude da glória dEle, a plenitude da identidade dEle em mim, e eu me movendo na identidade com Ele. Aí pode vir perseguição, pode vir doutrina, pode vir ideologia, pode vir papo furado, o que vier. Só existe uma essência, que é Cristo, transformando a minha vida, movendo a minha vida, reestabelecendo a minha história, reestabelecendo quem eu sou. Eu não sei você, mas isso mexe demais comigo. Mas a falta de identidade. E aí quando eu olho para dentro das igrejas, a falta de cristãos com a identidade e as marcas desse sangue, faz com que hoje os índices de depressão, suicídio, dentro das igrejas sejam alarmantes. Por exemplo, os filhos de pastores dentro dessa nação, 70% deles hoje estão desviados. 70% deles estão desviados. Isso me dá um desespero que vocês não fazem ideia. Porque um dia eu fui desviado. Porque um dia eu caí nas mentiras. Mas quando Cristo me encontrou, e eu encontrei Ele, eu fui redimido, eu fui justificado, e eu fui reconciliado por este sangue. Os suicídios dentro das igrejas
cresceram mais de 400% nos últimos 10 anos. Porque a igreja parou de viver as marcas do Cristo na terra. Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todos pararam. Mas o fato de muitos estarem voltando nos tempos, de muitos estarem vivendo somente memórias e poucas ações por este sangue, tem trazido dados alarmantes sobre a terra. Só que vai chegar o dia em que esta marca que está na igreja, uma marca, por exemplo, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Olha que forte esse versículo. Nessa vontade é que temos sido, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não é qualquer coisa, não é somente um animal que foi colocado lá para ser a aspersão dos pecados, não é um animal incapaz de entender, não é um animal incapaz de compreender, não é um animal que foi colocado lá, foi imolado, não é um animal qualquer, mas é alguém com toda a sua consciência, voluntário, entendendo a dor, entendendo o sacrifício, e é sobre ele que eu estou dizendo agora. É alguém consciente, sabendo da dor. Os mais antigos sabem como é tomar uma cintada do pai. Os mais novos a gente já não pode dar uma cintada. Dói uma cintada ou não dói? Quantos aqui já tomaram uma cintadinha do pai, bem dada, assim, aquela que pega, faz assim, e ela tinha, não, parece que era mira laser. Você podia estar pulando, que nem uma bola doida lá. Acertava certinho assim, ó. Pá! Dói ou não dói? Agora imagina as chicotadas que Jesus tomou. Consciente, sabendo por que estava apanhando, sem culpa, sem acusação, sem possibilidade de ser condenado, mas tomando todas as chicotadas, as dores, o padecimento, toda a dor. Ele trouxe a dor, e quando eu olho no capítulo 53 de Isaías, em que ele, como ovelha muda, sem abrir a boca, sem murmurar, sem gritar nada que não seja um silêncio dentro de si, cada marca que ele tomava, cada agressão que ele sofria, ele entendia que era para que o povo dele fosse santificado, para viver a glória do Pai na terra. Não haverá outro sacrifício melhor, não haverá outro sacrifício maior que não o próprio Cristo, que foi voluntário para cumprir a vontade do Pai. A marca da santidade, a marca da santificação, a marca da santidade e da santificação está dentro da igreja, e ela precisa ser revelada ao mundo. Não como uma santificação ou uma santidade hipócrita ou mentirosa, mas sermos santos, porque Cristo padeceu, sofreu, e Ele entregou o seu corpo de uma vez por todas, não para que eu viesse outro, mas para que fosse o ponto final para vivermos isto. Se eu entendesse essas marcas, meu Deus do céu, se essas marcas começarem a vir dentro de mim com toda a sua força, com toda a sua potência, meu Deus, a igreja vai começar a subir num nível que vocês não fazem ideia. A igreja vai subir um nível de autoridade na terra. A igreja vai subir um nível de autoridade sobrenatural. A igreja vai subir um nível que ela nunca viveu no tempo atual. Mas eu preciso, se eu não vivo essas marcas, eu preciso viver essas marcas. E se eu vivo essas marcas dentro de mim, eu preciso revelar na terra essas marcas. Não é tempo de nós guardarmos mais.
de nos calarmos mais. É tempo de avançarmos, de rompermos. Olha que interessante que está lá em Apocalipse. Versículo, capítulo 12 de Apocalipse. Eu já estou indo para o final. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 10. Vai dizer assim: então ouvi uma grande voz do céu, lá no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder de Jesus Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Não amaram as suas vidas até a própria morte. Não, você não conseguiu entender, não é possível. Não haverá mais acusação, porque a igreja com a marca do sangue é vitoriosa. A igreja com a marca do sangue não tem derrota diante de Satanás. Por maior que seja a perseguição, por maior que seja a afronta, a igreja com a marca do sangue do Cordeiro traz dentro de si uma vitória inquestionável, intocável. E por mais que o inferno se levante, não há como fazer a igreja perder no dia de hoje, porque esta marca está viva dentro de nós. Olha isso, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder de Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus o acusavam dia e noite, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho dele. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Olha o poder que há neste sangue. Olha o poder que há nestas marcas. Mas além de vitoriosos, Ele vai trazer uma última marca que para mim é algo que este tempo precisa. Em Apocalipse mesmo, agora no capítulo 5. Versículo 9 vai dizer assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Para o nosso Deus os fizestes rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Eu não estou falando sobre a eternidade, eu não estou falando sobre o dia da eternidade. A Bíblia está dizendo sobre a terra, sobre aonde eu estou, sobre o ambiente onde eu piso. Você e eu fomos comprados por um sangue. E a partir deste momento temos uma identidade inquestionável, uma identidade irrevogável. A identidade que nós temos nós somos chamados para reinar, reinos e sacerdotes na terra e no tempo em que vivemos. Meu Deus do céu, olha as marcas que estão neste sangue. Mas existe algo ainda que vai formatar isso daqui, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Nós temos uma identidade, fomos lavados dos nossos pecados. Por alguém que é fiel em todo o tempo, é fiel em todo o tempo, em todo o ambiente, na história. A tua palavra não dá curva, não volta no tempo, mas Ele é fiel ao que se propôs a fazer.
Olha o que diz o versículo 6: e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. É mediante o sangue, é mediante o sacrifício, é mediante o amor da morte que Ele viveu, é mediante este lugar em que Ele me fez reino e sacerdote para Deus e para o Pai, e a Ele seja a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Aleluia. Quando eu vejo Jesus no Getsemane, e Ele falando sobre o cálice que estava na frente dele, que na sua primeira oração Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a sua vontade, na minha vontade, mas a tua. É como se dentro daquele cálice estivesse o meu nome, o teu nome. É a tua salvação, a tua identidade. É o teu dia, é o lugar onde você está estabelecido. Ele estava olhando para aquele cálice e falando assim: o Júnior vai estar um dia naquele lugar, e quando ele estiver na crise, ele vai olhar para aquele ambiente e falar assim: existe um cálice que ele bebeu, e quando ele bebeu eu tenho acesso ao sobrenatural e à libertação. Existe algo sobrenatural dentro do sangue de Jesus. E pode vir doutrina que vier, doutrinas como umas que estão hoje em dia aí, voltando no templo, dizendo que vai ter um dia em que o meu sangue vai ser o justificador. Sangue de homens vão justificar. Mediante o meu sangue, alguns serão salvos. Desculpa, mas assim, eu amo vocês, mas meu sangue não vai salvar ninguém, não. Não vai ter sangue capaz de salvar alguém na terra que não o sangue de Jesus. Vou repetir. Não vai ter sangue natural capaz de salvar alguém na terra que não seja o sangue de Jesus. E é sobre este sangue que nós temos que voltar a viver. É sobre este sangue que nós temos que voltar a andar. É sobre estas marcas que estão neste sangue que eu e você precisamos voltar a viver urgentemente e revelar nesta terra. Feche os teus olhos um momento. Os teus olhos fechados. Quando eu olho para 1 João, capítulo 1, versículo 7, é que vai dizer assim: se porém andarmos na luz como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somos purificados, nós somos redimidos, somos justificados, somos reconciliados, somos santificados, somos purificados, somos e nos tornamos vitoriosos. Temos a identidade do sobrenatural andando na forma natural. Mas também somos lavados, como está lá em Apocalipse 1, versículo 5 e 6. Tudo isso porque Ele decidiu tomar o cálice. Não era cálice para a salvação dele. Não era ele que deveria ser salvo. Não era ele que precisava ser reconciliado. Não era ele que precisava viver esta marca. Mas estava nele todas as marcas para que nós estivéssemos e estamos hoje aqui dentro. Todas as marcas que nós precisamos para viver, todas as marcas que nós precisamos para andar, todas as marcas que nós precisamos ter este acesso, estavam em Cristo Jesus.
Portanto, irmãos, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. O que antes era privado para o sumo sacerdote, o que antes era uma barreira por causa de um véu, quando ele entende que beber o cálice faria com que aquele véu rasgasse, o escritor de Hebreus está dizendo exatamente isso. Quando ele bebeu aquele cálice, eu e você temos o livre acesso para acessar este lugar chamado Santo dos Santos. Mas o meu acesso lá só é mediante o sangue de Jesus. E nessa hora eu quero fazer um desafio para você. Talvez você, durante a tua história, a tua caminhada, perdeu esse espaço. Perdeu o entendimento do que era isso. Se desviou dos caminhos do sangue de Jesus. Essa é uma noite para você se reconciliar com este lugar. Voltar a viver as marcas deste sangue. Ou talvez você ainda não viveu este lugar. Talvez essa noite seja a oportunidade de você começar a viver. Não quero te chamar aqui na frente, ou não é nada que vai gerar emoção. Mas enquanto o louvor vai estar tocando, eu quero desafiar você, com muito entendimento do que você vai fazer, a tomar alguma ação nesta noite. Seja ela vir à frente, ou seja ela no teu lugar mesmo, encontrar este lugar de reconciliação, ou talvez de começo. Pode ser o recomeço ou o começo de uma história. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Há algo no sangue de Jesus para nós nesta noite, que nós vamos viver. Coloquem todos de pé, por gentileza. Feche os teus olhos de pé e comece a orar. Comece a declarar palavras sobre este tema. Traz à tua memória aquilo que precisou, ou aonde você talvez perdeu este ambiente. Ah, mas eu nunca estive lá. Então começa a dizer: Jesus, eu quero entrar nas marcas do teu sangue. Eu quero viver este lugar de reconciliação. Eu quero viver um novo tempo para a minha vida. Eu quero viver este começo. Eu quero começar a viver a profundidade que há neste lugar. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado, ele sofreu por me amar. A minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história antes e depois, pelo sangue de Jesus.
Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preços de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue de Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Esse é o amor que nós precisamos viver. Precioso sangue de É o amor baseado numa cruz, fui salvo pelo em um sangue que precisou ser rasgado de dentro de um homem voluntário. fui curado E pelo somente sangue, Jesus poderia se colocar neste lugar. fui liberto pelo sangue. Há marcas neste sangue. Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue E de vem para a igreja, porque o sangue é a pauta da igreja. leva até o céu, o sangue de Jesus. Todas as vezes que o inferno se levanta contra a igreja, ele vê a marca do sangue de Jesus. Suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. A igreja carrega a marca do sangue de Jesus. Você carrega a marca do sangue de Jesus. O inferno pode se levantar, o mundo pode se colocar contra você e contra a igreja nesta nação, mas a marca do sangue de Jesus faz com que tudo e todos se retirem da presença e do avanço. Ora, calabachori andarás. É como se Cristo passasse a aspergir o sangue dele sobre a igreja novamente no tempo atual. E começasse a nos marcar de volta na essência que há neste sangue. Jesus, eu quero viver isso, Jesus. A marca da força, da potência, da fidelidade, da vida, da santidade, da paz, da pureza, da redenção, da justificação. Todas as marcas que estão no teu sangue, Jesus. Eu desejo viver e eu quero como igreja viver isso.
todos com os olhos fechados. Se você entende que precisa se reconciliar com Jesus, eu quero que você erga a tua mão bem alto. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Você levantou a mão porque deseja se reconciliar, permaneça com sua mão erguida. Eu quero dar uma segunda oportunidade. Se você nunca viveu isto, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e deseja fazer esta oração nesta noite, levanta a tua mão também. Se tem alguém aqui neste lugar que deseja entregar a tua vida para Jesus, pega a tua mão bem alto para eu poder ver. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Chamar o pastor Adson para fazer esta oração, orar por reconciliação. Eu queria que você orasse com o pastor, com o nosso profeta nesse tempo. Glória a Deus. Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Deus, eu creio que esta noite o Senhor separou para trazer sobre nós reconciliação, e através do entendimento do que é o sangue de Jesus, do seu poder, da sua eficácia, da sua realidade, eu me proponho, eu disponho o meu coração a me reconciliar contigo. Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus planos, porque eu creio que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nesta noite eu entendi que sem o sangue eu não estou reconciliado, mas através do sangue eu tenho vida, e vida em abundância. Por isso, Deus, perdoa os meus pecados, purifica o meu espírito, purifica a minha alma. Começa uma nova história na minha vida nesta noite, porque eu creio e entendi que Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue naquela cruz. Ele veio em carne, sem pecado, se entregou por mim, e o seu sangue me purifica de todo o pecado. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida e esteja comigo. Me lava, me limpa, me purifica todos os dias da minha vida. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor e recebo o sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu quero orar por você ainda. Estenda a sua mão assim. Ó Deus, o sangue de Jesus é uma realidade. O sangue de Jesus, ele não está preso no passado da história. O sangue de Jesus salvou, salva e salvará. O sangue de Jesus purificou, purifica e purificará. O sangue de Jesus justificou, justifica e justificará. Por isso nós invocamos nessa noite, e ó Deus, estabelecemos neste tempo, ó Deus, a resposta da igreja em direção à tua vontade. Pelo teu coração, o Senhor liberou algo sobre nós nesta noite, e nós queremos responder, nós queremos colocar crédito, nós queremos acrescentar fé naquilo que o Senhor nos disse.
Por isso eu creio que essa é uma noite de reconciliação, é uma noite de purificação, é uma noite de libertação. Nós saímos daqui cheios do Teu Espírito, saímos daqui libertos do pecado, purificados de toda imoralidade, de todo mal, de toda iniquidade. E a partir de hoje, Satanás, nós quebramos toda corrente do passado, quebramos toda corrente sentimental, toda corrente traumática, e liberamos a igreja para viver um novo tempo no poder do sangue de Jesus. Contra ti, Satanás, o poder do sangue de Jesus. E nós declaramos um tempo de avanço, declaramos um tempo de vitória, declaramos um tempo da graça liberada dos céus sobre as nossas vidas. Uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, uma igreja que avança no sangue e no poder do sangue de Cristo Jesus. Tudo foi exposto naquela cruz, e aquele sangue nos trouxe vida, e a vida de Cristo habita em nós, e a vida de Cristo habita em nossas casas, a vida de Cristo habita em nossas famílias. Por isso hoje nós te glorificamos, Senhor. Por isso hoje nós te bendizemos, nós te adoramos, porque a vida nos encontrou, a vida nos achou, a vida está em nós, e nós te adoramos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus e para a glória do teu santo nome. Amém. Aplauda o Senhor.